Bom dia, amigo ouvinte do programa Voz da Profecia. Chegamos a mais um tema da série O Grande Conflito. Vamos falar hoje sobre o capítulo 33 dessa série, que tem como título É o Homem Imortal? Isso é uma pergunta muito interessante. Será o homem imortal? Aquele que incitou a rebelião no céu, Satanás, desejava levar os habitantes da terra a se unirem a ele numa guerra contra Deus. Adão e Eva haviam sido perfeitamente felizes lá no Éden, quando estavam obedecendo à lei do Senhor. Assim entendemos que a obediência à lei de Deus é o passo fundamental para a felicidade. Satanás decidiu, então, causar a queda também de nossos primeiros pais, de Adão e Eva. E ele pôde fazer isso quando ele veio à terra. E ele usou uma serpente, sim, ele usou um animal, a serpente, para poder enganar o primeiro casal. Adão e Eva tinham sido advertidos contra este perigoso adversário, mas mesmo assim, o diabo conseguiu enganá-los, empregando como intermediário ou como médium a serpente. E está escrito na palavra de Deus que Adão e Eva foram levados a duvidarem do caráter e da vontade do Senhor. Eu vou ler aqui a passagem bíblica para você poder entender melhor o que eu estou dizendo. No capítulo 3 de Gênesis, no verso de 1 a 5, é apresentado a seguinte citação: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Eva arriscou-se então a argumentar com a serpente e respondeu: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que do dia que você comer desse fruto, vai se abrir os olhos de vocês. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Adão e Eva cederam então à tentação e aceitaram as palavras da serpente. O homem voltaria por a desobediência a se tornar pó. Conforme está no capítulo 3 de Gênesis, no verso 19, foi dada a sentença: porque tu és pó e ao pó tornarás. As palavras de Satanás, quando disse que iria se abrir os olhos de Adão e Eva quando eles desobedecessem, essas palavras se mostraram nesse sentido verdadeiras, porque na verdade os olhos se abriram para eles poderem ver a loucura que cometeram ao desobedecerem à vontade de Deus. Conheceram o fato, de fato sim, conheceram o mal e provaram o amargo fruto da desobediência, e o fruto da desobediência era voltar a se tornar pó. A imortalidade fora perdida pela desobediência. Não teria havido esperança para a raça caída se não fosse pelo sacrifício do Filho de Deus. Não tivesse Jesus vindo à terra trazer de novo a imortalidade ao alcance da humanidade, estaríamos para sempre perdidos. Conforme está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 10, onde está escrito o seguinte: Trouxe Cristo luz, vida e imortalidade mediante o Evangelho. Em Romanos capítulo 5, verso 12 também está escrito: A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A imortalidade só pode ser obtida, percebemos por esses versículos, através de Cristo. Em João 3, verso 36 está escrito: Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem todavia se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida. O único que promete vida eterna na desobediência é Satanás, porque ele disse à mulher: se você desobedecer, comer o fruto, você não vai morrer. Só que percebemos que isso foi um engano, não existe vida na desobediência. É certo que não morrereis, foi o que a serpente disse, sendo usada como médium, para que o diabo pudesse falar através dela. Foi por meio do sermão pregado sobre a imortalidade lá no Éden, que todas as almas hoje são condenadas a serem mortais. Todavia, essa afirmação de que o homem não morreria ainda continua sendo pregada em alguns púlpitos de algumas denominações religiosas. Ezequiel capítulo 18, verso 20 diz: A alma que pecar, esta morrerá. Não há, portanto, nenhum pecador imortal. Existe sim esperança de ressurreição para os que foram salvos em Cristo. E estes, quando ressuscitarem no último dia, irão sim viver de maneira imortal na eternidade. Mas a ressurreição não é a reencarnação. Ezequiel capítulo 18, verso 20 é bem claro em dizer:
que a alma morre, a alma que pecar, esta morrerá. A alma pode morrer, a alma não é imortal. O ensinamento de que a pessoa morre e vai se desencarnar para encarnar ou para ter novas vidas, isso não é um ensinamento bíblico, mas é um ensinamento satânico. E foi o diabo que pregou isso usando a serpente como médium lá no paraíso. Porque a serpente, ela foi usada por Satanás como uma médium. E ela disse ali, é certo que não morrereis. Mas na verdade o ser humano, a gente é mortal. Depois da desobediência nos tornamos mortais e voltamos ao pó. Deus não disse para Adão, Adão, você vai virar pó, mas vai ficar depois reencarnando. Não, Deus disse, você voltará ao pó. O destino da humanidade quando morre é virar pó. Volto a dizer, existe uma promessa de ressurreição. Mas essa ressurreição não é após a morte em seguida, não. Haverá o dia da volta de Jesus, onde o povo de Deus, os que foram salvos, estavam arrependidos, esses que morreram salvos irão ressuscitar. Mas não há promessa de reencarnar, mas sim de ressuscitar com um novo corpo, mas não reencarnar numa nova vida nessa terra. Depois da queda de Satanás, lá no céu, ele trouxe a rebelião para a terra. Só que ele trouxe também, através da sua influência e dos seus ensinamentos, usando entidades e religiões diversas, ele trouxe também um ensinamento de vida pós-morte. Não existe vida após morte, existe vida após ressurreição. Vida após ressurreição é bíblico, mas vida após morte não é bíblico. Interessante que essa mensagem de que a pessoa pode reencarnar, quando morre vai direto para um paraíso, para o inferno de chamas eternas, esse ensinamento não está na palavra de Deus. Não está. Essa ideia de que Deus, sim, de que Deus joga a humanidade em um fogo ardente para serem atormentados eternamente, em chamas eternas, esse ensinamento não é bíblico, mas é satânico. Onde está na palavra de Deus esse ensinamento? A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 33, no verso 11, o seguinte: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Não tenho prazer na morte do perverso. Olha só, Ezequiel 33, verso 11 fala isso. Agora, o Deus que não tem prazer na morte do perverso, teria prazer na tortura do perverso? Pior do que a morte seria a tortura. E quando é ensinado que a pessoa que morre vai ser lançada no inferno eterno, vai ficar queimando eternamente, isso é tortura. E se Deus, conforme diz Ezequiel 33, verso 11, não tem prazer na morte do perverso, ele não teria com toda certeza prazer na tortura do perverso. Não existe o inferno eterno, ardendo eternamente para punir os pecadores. E nem mesmo os pecadores que foram salvos irão para o céu após a sua morte, não. Mas terão que esperar o dia da ressurreição. A heresia de vida após morte tem sido pregada nas igrejas, quando ensinam o inferno eterno e quando ensina que o pecador, quando morre, se foi salvo, vai direto para o céu. Não, temos que esperar a volta de Cristo, a ressurreição do último dia. O tormento eterno, a ida direta para o céu após a morte, são ensinamentos que vêm das abominações de Babilônia, conforme está no capítulo 14 de Apocalipse, verso 8, e capítulo 17, verso 2, é apresentado um sistema chamado de Babilônia, que ensina coisas confusas e preceitos de homens em suas doutrinas. Hoje nós entendemos que temos que tomar uma decisão para estarmos prontos para a volta de Cristo. Mas, uma coisa eu lhe garanto, que aqueles que ensinam a heresia do tormento eterno ou estão sendo enganados ou estão enganando. Existem hoje sistemas que creem na crença de vida após morte. Existem hoje religiões que pregam vida após morte, pregam reencarnações, mas esses ensinamentos não são bíblicos. E assim como o diabo usou a serpente para ser uma médium, para falar com Eva, muitos médiuns têm sido usados por Satanás para enganar a raça humana, ensinando e pregando a crença de vida após a morte. Mas que você não venha ser enganado por essa heresia satânica e possa ter a certeza que através da Bíblia existe esperança de ressurreição, mas não de reencarnação.